Boa tarde, meu nome é Gregory William, Meu nome é Evandro Galo Vieira. somos do curso de Ciências da Computação e vamos estar apresentando um trabalho sobre a ferramenta de replicação para PostgreSQL Sloane. Bom, antes de fato de iniciarmos a apresentação da ferramenta, temos que entender o que é uma ferramenta de replicação. Além disso, é importante a gente saber o que é um sistema mestre-escravo, o que é cascata e failover. Todos esses conceitos são utilizados pelo Sloane. Bom, antes disso, o que é o Sloane? O Sloane é um sistema mestre-escravo para a replicação de banco de dados PostgreSQL. Ele tem o suporte cascata e o failover. O intuito de seu desenvolvimento era fornecer vantagens que outros sistemas de replicação da época não dispunham. Estes sistemas eram o RServe e o ERServe. Além disso, o Sloane tinha que ser um sistema capaz de replicar grandes bancos de dados para uma quantidade limitada de sistemas escravos. Bom, como que o Sloane funciona? Ele funciona de maneira síncrona e ele opera em gatilhos sobre cada tabela que deve ser replicada, tanto em mestres quanto em escravos. Isso ocorre sobre cada alteração que é feita na tabela do banco de dados mestre, sejam elas insert, update ou delete. Ele marca qual o registro que foi alterado e qual é a mudança. E através de processos externos, que são chamados de Sloan Daemons, que vão se conectar ao banco de dados mestre como clientes qualquer, vão buscar essas mudanças e vão aplicá-las a todos os sistemas escravos que estão subscritos àquele sistema mestre. Em uma configuração normal, é de se esperar que essa replicação ocorra de 1 a 20 segundos atrás do banco de dados mestre. Bom, mas o que é uma ferramenta de replicação? Uma ferramenta de replicação nos provê uma maneira de mantermos uma cópia dos dados ou um backup de uma estrutura de várias outras com as mesmas configurações do original. De tal forma, essa réplica mantém possíveis serviços disponíveis a partir de outros ambientes, reduzindo a indisponibilidade, ampliando a acessibilidade aos dados e provendo uma maior consistência e robustez do sistema caso ocorra uma falha ao sistema principal. Uma ferramenta de replicação pode ser categorizada no tipo de replicação que suporta, porém, deve-se levar em consideração dois parâmetros necessários para seu funcionamento: onde e quando essa replicação deve ocorrer. Ao termos uma atualização dos dados, estas devem ser propagadas às respectivas réplicas. E buscando atender às características de uma replicação, temos dois meios para fazer isso: as replicações síncronas e as replicações assíncronas. As replicações síncronas acontecem em tempo real e são as mais indicadas para aplicações com baixa prioridade de recuperação, mas necessitam manter essa informação. Este método se vale de um protocolo de confirmação em duas fases. Com este, quando uma atualização no banco de dados mestres é solicitada, o sistema mestre se conecta a todos os demais sistemas escravos e o bloqueia em nível de registro, atualizando-os em seguida. Caso não seja possível conectar-se a todos os sistemas escravos, não haverá replicação, mantendo assim a consistência do sistema. Entretanto, a replicação síncrona requer mais recursos em geral e pode introduzir uma latência para um aplicativo. As replicações assíncronas são aquelas que ocorrem com um certo atraso e são mais indicadas para serem utilizadas entre bancos de dados geograficamente distantes. Existem duas variações da replicação assíncrona: a replicação periódica e a replicação aperiódica. Na periódica, as atualizações nos itens de dados são realizadas em intervalos específicos, enquanto na aperiódica as atualizações são propagadas somente quando necessário. Com a replicação assíncrona, pode haver discrepâncias em tempo real, pois o sistema não estará gravando em todos os lugares ao mesmo tempo. Contudo, este tempo onde as cópias estão inconsistentes é um parâmetro ajustável. Failover de servidor é a prática de possuir um ou mais servidores de backup preparados para entrar em funcionamento automaticamente caso o servidor primário fique offline. Ele funciona como um gerador de backup. Seu objetivo é amplificar a tolerância a falhas de rede ou sites e também a capacidade de continuar em operação quando alguma das partes falhar. Existem diversos tipos de servidores, mas os mais conhecidos são os servidores web, pois são utilizados para manter sites e aplicativos em operação. Quando esse tipo de servidor falha, não é possível processar solicitações, significando não poder fornecer dados aos clientes.
Caso não exista failover neste servidor, esta falha poderá causar erro de carregamento ou mesmo a interrupção do site. Apesar de não ser possível prever completamente como ou quando uma falha poderá ocorrer em um servidor, é conhecido que uma falha no servidor é inevitável, sendo o failover um plano de backup utilizado para ajudar a evitar a interrupção completa. Bom, outro recurso que o Sloane suporta é o cascateamento. O cascateamento é a capacidade de poder passar adiante alterações feitas de um objeto, banco de dados, para outro e assim sucessivamente. No contexto do Sloane, o cascateamento é uma forma para balancear a carga do mestre. Pode-se fazer isso ao configurar nós para replicação em uma cadeia de nós diferentes, ou seja, um nó que não seja o mestre. Bom, ilustrando através da imagem, funciona da seguinte maneira. Eu estou replicando o banco de dados mestre para o escravo 1. Ao fazer isso, eu posso programar o escravo 1 para ele servir como mestre da replicação para o escravo 2 e 3. E esses escravos 2 e 3 podem servir como mestre para novas replicações para outros bancos de dados. Bom, mas o que é um sistema mestre-escravo? O sistema mestre-escravo é um modelo de comunicação, onde o servidor mestre possui controle sobre os dados e sobre os servidores escravos que podem receber esses dados. A direção em que os dados podem fluir é sempre do mestre para o escravo, e o motivo para a sua implementação se dá para manter a alta disponibilidade das aplicações e por manter a consistência do sistema. Os principais recursos disponíveis no Sloane são replicação de dados entre diferentes versões do Postgres, replicar dados entre diferentes hardwares e sistemas operacionais, permitir a replicação de uma ou todas as tabelas para um escravo, permitir a replicação de algumas tabelas para um escravo e outras para outro, e permitir que diferentes servidores de banco de dados sejam origem para diferentes tabelas. Bom, uma parte importante que se aplica aqui na permitir a replicação de algumas tabelas para um escravo e outras para outra pode ser ilustrado no cascateamento. Por exemplo, a partir do escravo 1, eu posso configurar ele para replicar duas tabelas que ele recebeu do banco de dados mestre para o escravo 2. Só que eu posso configurar também para ele replicar outras duas qualquer, ou qualquer número que você queira, para o escravo 3. Assim, eu não preciso manter todo o banco de dados salvo no escravo 2. Eu posso manter somente os dados que eu vou querer, ou no escravo 3. E assim sucessivamente. Essas tabelas que eu quero manter em determinado banco de dados, eu posso ir passando elas adiante, mas não necessariamente precisa ser todas elas, podem ser só algumas. Bom, visto esses principais recursos do Sloane, agora vamos entrar nos conceitos dele. Os principais conceitos deles são o cluster, o nó, o replication set, origin, providers e subscriber, o Sloan Daemons e o Sloanic Configuration Processor. O cluster é um conjunto nomeado de instâncias do banco de dados. A replicação ocorre entre essas instâncias. Seu nome é especificado em cada script Sloanic pela diretiva cluster name, cluster example. O Sloane criará em cada instância do banco de dados no cluster o namespace /schemas summiting. Nó. O nó é um banco de dados PostgreSQL nomeado que vai participar da replicação. Ele é definido próximo ao início de cada script Sloanic, através da diretiva node 1 admin com info. Os parâmetros que a gente vai passar para ele é o nome do banco de dados que vai atuar como mestre, no caso, do nó 1, o host, o usuário. As informações do Sloanic admin com info indicam informações de conexão do banco de dados para serem passadas pela função libq, para serem passadas por essa função. Logo, um cluster Sloane vai consistir em um cluster name e um conjunto de nó, cada um com um namespace baseado no nome do cluster. Replication set. O conjunto de replicação é definido como um conjunto de tabelas e sequências que devem ser replicadas entre os nós de um cluster Sloane. Pode-se ter vários conjuntos e o fluxo de replicação não precisa ser idêntico entre esses conjuntos. Bom, origins, providers e subscribers. Cada conjunto da replicação vai possuir um nó de origem, um mestre,
que esse vai ser o único a ter o direito de modificar os dados nas tabelas que estão sendo replicadas. A gente pode chamar ele de provedor mestre e é o principal fornecedor de dados que vão ser utilizados para replicar os outros. Os outros nó do cluster se inscrevem no conjunto de replicação que querem receber esses dados. Já o nó de origem nunca poderá ser considerado um assinante, exceto quando o cluster é reformulado e a origem é expressamente deslocada para outro nó. Ou seja, só quando eu promovo outro cluster como o cluster principal de replicação e rebaixo esse para um cluster que vai atuar como um escravo. O Sloane ele suporta o cascateamento, o que acaba gerando o efeito de que um nó já inscrito em um conjunto pode se comportar como um provedor para outros nó do cluster e para esse conjunto de replicação. Sloan Daemons. O Sloan Daemons é o que de fato realiza a replicação no banco de dados. Para cada nó no cluster, haverá um processo Sloan que irá gerenciar a atividade de replicação deste nó e processará estes eventos. Existem dois tipos principais de eventos: configuração e sincronização. Os eventos de configuração ocorrem quando um script Slonic é executado e envia atualizações para a configuração do cluster, enquanto nos eventos de sincronização, as atualizações das tabelas que são replicadas são agrupadas em sinks. Esses grupos de transações são aplicadas em conjunto. Bom, o Slonic Configurate Processor nada mais é do que o processador de comandos do Slonic. Ele processa os scripts que são usados para replicarmos as bases de dados. Isso é uma pequena linguagem que vai servir para enviar os eventos de atualização e configuração de um cluster Sloane. Ele pode incluir coisas como adicionar e remover nó, modificar caminhos de comunicação, adicionar ou remover assinaturas. E o que é o Slonic e o Sloan? O Slonic é o software utilitário que processa os comandos para criar e atualizar as configurações Sloane. E junto com o Sloan, que é o aplicativo, eles vão controlar a replicação. Através desses dois, que se é possível replicar os databases. Bom, para fazermos uma replicação com o Sloane, temos que utilizar os chamados scripts Slonic. O Sloane ele vai ser configurado e executado através desses scripts. Esse script ele vai definir as configurações da replicação, como de qual banco de dados eu vou buscar as informações e para qual banco de dados eu vou passar essas informações. E vai definir também as tabelas ou a tabela que eu vou querer replicar. O script Slonic ele vai criar um cluster onde essas informações de configuração vão ser guardadas. E toda a replicação que eu for fazer sobre essas tabelas que eu especifiquei nesse script vão ser realizadas através desse cluster que eu criei. Além disso, a gente vai ter também a criação de dois nós. Esses vão fazer referência a cada banco de dados que irão participar da replicação. Também vamos ter um create set para definir as tabelas e vamos ter também outras informações. Então, em suma, o script Slonic ele vai consistir em um nome para o cluster. Esse nome vai ter que ser usado em ambos os esse nome do cluster vai ser o que vai ser utilizado na hora de a gente fazer a replicação. Ele vai criar os nós respectivos a cada banco de dados, vai definir as tabelas que nós vamos replicar e vão ter algumas outras configurações de replicação. Bom, para a gente realizar uma replicação, nós vamos precisar de dois scripts. Que deve ser executado no host mestre e outro que deve ser executado no host escravo. É importante que ambas essas máquinas que vão participar da replicação estejam com fusos horários que não tenham descontinuidade por conta do horário de verão. Se elas tiverem, a replicação não vai ser possível, vai acabar gerando um erro, como especificado na própria documentação do Sloane. Bom, com tudo isso posto, vamos fazer um exemplo aqui. Eu criei duas bases de dados, uma chamada escravo e outra chamada mestre. E eu criei uma tabela no banco de dados mestre, no caso, tabela clientes. A tabela clientes ela vai consistir num código cliente, um nome, um telefone e uma cidade. E eu fiz algumas inserções aqui já para a gente ver a replicação acontecendo. No banco de dados escravo, eu também criei a mesma tabela. É importante que a replicação ela só vai ocorrer
entre banco de dados que tenham a mesma estrutura, ou seja, se qualquer dado aqui for diferente, não vai ter replicação, porque eu vou estar pegando a informação do banco de dados mestre e fazendo a cópia desses dados para o banco de dados escravo. Então ele tem que ter a mesma estrutura para armazenar esses dados. Se a gente dá um select aqui, eu não tenho nada inserido aqui. Bom, como dito, eu vou precisar de dois scripts. Um para executar no host mestre e outro para executar no host escravo. No caso, a replicação que eu vou fazer aqui vai acontecer na minha própria máquina. Então, eu vou executar os dois scripts. Mas caso você aconteça em máquina diferente, cada máquina deveria executar o seu script. Bom, esse aqui é o script do mestre. Nele, nós vamos definir um cluster name, no caso aqui chama replicacão. Aí, nós vamos ter a criação de dois nós, como dito lá no slide. Vamos criar o nó 1 e o nó 2. O nó 1, nós vamos colocar as informações do banco de dados mestre. Nós vamos informar o nome do banco de dados. Esse nome aqui tem que ser o mesmo presente aqui. Vamos definir o endereço da máquina, no caso é localhost. Vamos também precisar do usuário e de uma senha. A senha, na documentação própria do Sloane, ele não faz referência à senha, mas na versão acima da 10 do libpq do PostgreSQL, ele exige uma senha. Então, é necessário colocar aqui. E no caso, depois vamos criar um nó 2. O nó 2 vai levar informações do banco de dados escravo. Também tem que ser o mesmo nome do banco de dados, no caso aqui é escravo. Vamos informar o endereço, o usuário e a senha, da mesma forma que como fizemos com o nó 1. Depois disso, nós vamos iniciar o cluster. Para iniciar o cluster, a gente sempre vai iniciar com o nó mestre, que é da onde a gente vai pegar as informações. Então, id1. Aqui um comentário só para definirmos que nós estamos pegando do nó mestre. E vamos fazer um create set aqui no nó 1 para definir as tabelas. No caso aqui eu vou estar pegando as tabelas, definir um comentário, pegando todas as tabelas. Vamos adicionar as tabelas. No caso aqui, eu tenho só uma tabela, que é a clientes. Aqui. Então eu adicionei só o nome aqui, LFA, public clientes, que é como fica na hora que você cria a tabela. Um comentário, a tabela ser replicada, e definimos a tabela que nós vamos replicar. Quando nós criamos esse script, no primeiro momento, ele vai guardar as informações só do nó 1. Então, nós precisamos guardar as informações do nó 2 também, que é para onde nós vamos enviar essas informações. E a gente faz isso com o store node. Definimos aqui que é o nó 2 e o nó escravo. Definimos um evento para caso a gente for precisar utilizar. Vamos guardar as informações aqui, da mesma forma como fizemos aqui em cima. Definimos o nome do banco de dados mestre, o seu endereço, o usuário e senha. E aqui embaixo nós temos uma configuração própria lá. O esqueleto desse script ele pode ser encontrado na documentação do Sloane. Todo script do Slonic ele vai ter essa mesma cara. A única coisa que a gente vai mudar vai ser o cluster name, o nome do banco e essas informações aqui de conexão que nós vamos utilizar. Mas todo script que você for utilizar vai ter essa mesma estrutura. Uma coisa importante também é que, no caso, se nós quiséssemos realizar uma replicação entre máquinas diferentes, nós informaremos aqui o IP dela, o IP da máquina mestre e o IP do host escravo. Isso nós também temos que fazer alteração nas próprias configurações do PostgreSQL, porque só mudando aqui não vai fazer acontecer replicação. Com isso, esse aqui é o script do mestre, é o que nós vamos executar no host mestre. Resta agora o do host escravo. Do host escravo, ele é bem mais simples em comparação com o do mestre. Neles nós vamos só definir o nome do cluster, vamos criar um nó com a mesma cara do script mestre,
Vamos definir o nome do banco de dados, que vai ser o mestre, o seu local, todos esses padrões aqui. E vamos subscrever ele ao nó1. A gente vai estar subscrevendo esse nó 2, que é o escravo, ao nó 1. Bom, com isso, estamos prontos para fazer a replicação. Primeiro, no host mestre, é necessário que a gente execute o script do mestre. E a gente vai fazer isso através do slownik. Nós definimos o slownik mestre 2.txt e damos um enter. Bom, ao fazermos isso, ele criou o cluster de replicação no banco de dados mestre e ele está esperando a confirmação do nó 2, que no caso é o outro host que vai participar da replicação. No caso, em outro CMD aqui, nós vamos executar agora o script do escravo. Também com slownik e executamos ele. Bom, ele confirmou, está gerando eventos e está conectado já o nó 1. Agora, nós vamos utilizar o Slon para, de fato, realizar a replicação. Aqui, nós só criamos a conexão entre os dois bancos de dados, através dos nós. O nó 1, que vai definir o banco de dados mestre, de onde eu vou pegar as informações, e o nó 2, para onde eu vou passar as informações, que é o banco de dados escravo. Para, de fato, a gente fazer essa replicação, no caso, a gente vai ter que executar agora o Slon, que é o aplicativo mesmo. Então, a gente faz isso, o Slon, informa o nome do cluster e vamos passar as informações da, do nó, que no caso é esse aqui. Primeiramente, nós vamos passar as informações do banco de dados mestre. Uma coisa importante é, no script mestre e no script escravo, o cluster name tem que ser o mesmo. Se ele não for, eu não vou estar definindo por onde eu vou estar passando essas informações, em qual cluster eu guardo as informações dos nós para fazer essa replicação. Então é importante que ambos tenham o mesmo nome. Pegamos aqui a informação do banco de dados mestre e executamos. Agora, isso aqui seria feito no host mestre, no caso, de onde eu vou estar pegando as informações. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o escravo, que é para onde a gente vai, onde a gente vai copiar. Essa parte aqui, onde a gente ia replicar, deveria ser executada no host escravo. Nós definimos o nome do cluster, aspas duplas, e replicamos. Bom, nesse momento a replicação ocorreu, está gerando eventos de sincronização aqui, por isso é importante o horário. E aqui em cima a gente consegue ver que ele, ó, preparando para copiar public clientes, todas as tabelas, foram subscriber. Ele copiou, aqui ó, ele copiou os dados do banco de dados mestre para o banco de dados escravo. Se nós vermos aqui agora, demos um select aqui do banco de dados escravo, as informações foram replicadas do banco de dados mestre para o banco de dados escravos. Uma coisa importante é, enquanto isso aqui estiver executando, eles estão gerando eventos. Toda inserção, update que é realizada no banco de dados mestre vai ser captado e vai ser replicado para o banco de dados escravo, gerando eventos aqui. Bom, um exemplo aqui. Eu vou fazer uma inserção aqui no banco de dados mestre. Vou inserir o código. Vou colocar meu nome aqui.
Vou colocar esse telefone e uma cidade. Bom, vamos inserir esse dado. Ele foi inserido. E se nós viermos aqui agora no tabela clientes, dermos um select, ele já deve ter gerado um evento aqui, pegou essa inserção que foi feita no banco de dados mestre, e aqui está o dado. Ele foi replicado assim que. Assim não, ele foi replicado com base em algum evento para banco de dados escravo. Essa replicação não é instantânea, pode demorar de 1 a 20 segundos, como explicado anteriormente, que é feita com base em eventos. Bom, para o primeiro exemplo era isso. A partir de agora, iremos realizar exemplos utilizando os dados das tabelas escola e loja para replicar para as tabelas escravo. No primeiro exemplo, vamos replicar a partir do banco de dados escola para o banco de dados escravo 1 a tabela pública e alunos. Para fazer essa replicação, vamos utilizar o cluster com o nome replicação 1. Executamos os comandos de cluster. Agora executaremos o comando slon, que utilizará o cluster replicacão 1, que passarão as informações do banco de dados que terão os dados copiados. Agora executaremos novamente o comando slon com o cluster replicacão 1, que passará as informações do banco de dados que receberão os dados replicados. Neste momento, a replicação foi feita. Os dados foram sincronizados do banco de dados escola para o banco de dados escravo 1. Agora utilizaremos o comando select na tabela de dados dos alunos. As informações foram replicadas. Os mesmos dados estarão no banco de dados escola e no banco de dados escravo 1. Enquanto os terminais slon estiverem abertos executando, todos os dados que forem inseridos no banco de dados escola serão replicados no banco de dados escravo 1. Agora vamos usar o comando insert na tabela alunos no banco de dados escola. Vamos executar o comando. Com o comando select, vemos que o dado foi inserido. Agora utilizaremos o comando select na tabela alunos no banco de dados escravo 1. Como podemos ver, o dado foi replicado. No exemplo 2, iremos replicar a partir do banco de dados escola para escravo 1 a tabela pública e professores. Para fazer essa replicação, vamos utilizar o cluster com o nome replicacão 2. Primeiro executamos o script mestre. Em seguida, executamos o script escravo. Em seguida, vamos usar o comando slon, que passará, através do cluster replicacão 2, as informações do banco de dados que terão os dados copiados. E por último, executaremos o comando slon, que passará as informações do banco de dados escravo, que receberá os dados replicados.
Como podemos ver, as informações foram replicadas para o banco de dados escravo. Com o comando insert, vamos inserir uma nova informação. E ao utilizar o select na tabela Public Professores do banco de dados escravo 1, vemos que os novos dados também foram replicados. No exemplo 3, estamos replicando duas tabelas ao mesmo tempo. Utilizando o cluster replicacão 3, vamos replicar a partir do banco de dados loja para o banco de dados escravo 2 as tabelas public cliente e public produtos. Então, primeiro executamos o script mestre. Em seguida, executamos o script escravo. Após isso, executamos o comando slon, que utilizará o cluster replicacão 3 para passar o banco de dados que terá os dados copiados. E por fim, o comando slon, que utilizará o cluster replicacão 3 e passará as informações do banco de dados escravo, que receberá os arquivos replicados. Executando o comando select em public clientes, podemos ver os dados que estão no banco de dados loja e dos produtos no banco de dados loja. Também podemos ver que os dados foram replicados no banco de dados escravo 2. Agora inserindo uma nova informação sobre cliente e um novo produto. E agora dando um comando select no banco escravo, temos um novo dado que foi replicado. Dando um select no public produtos, na tabela escravo, temos também o dado replicado. E por último, estaremos replicando todas as tabelas do banco de dados loja para o banco de dados escravo 3. Utilizaremos o cluster replicacão 4. Primeiro executaremos o script mestre. Agora executaremos o script escravo. Agora executaremos o comando slon, que utiliza o cluster replicacão 4, que passará as informações do banco de dados que terão os dados copiados. E por último, executaremos um comando slon com o cluster replicacão 4, que passará as informações do banco de dados escravo que receberão os dados replicados. E como podemos ver pelo comando select, os dados de clientes foram replicados. Os dados de funcionário também foram replicados. E os dados dos produtos também foram replicados. Agora, utilizando o comando insert, vamos inserir dados nas tabelas de loja. Agora, executando o comando select nas tabelas replicadas em escravo 3, vemos que as informações foram replicadas. Bom, dando continuidade aos exemplos, eu tenho aqui três bancos de dados: escravo 1, escravo 2 e loja. Eu tenho tabelas presentes em todos eles e os dados estão contidos somente no banco de dados loja.
eu tenho três tabelas. Tenho a tabela Public e Clientes, que já tem dados inseridos aqui previamente. Eu tenho a Funcionários e eu tenho a Produtos. Bom, os outros bancos de dados, o Scrap 1 e o Scrap 2, eles também possuem as mesmas tabelas, só que eles não possuem nenhum dado contido neles. Eu vou fazer replicação todos para esses dados, para esses bancos de dados aqui. Bom, para um primeiro exemplo, eu vou replicar as três tabelas, ou seja, o banco de dados inteiro loja para o banco de dados escravo 1. O script para mim fazer isso é o exemplo 1 aqui. Nele, eu crio o cluster name com o exemplo 1, defino a criação do nó 1 e do nó 2, sendo o nó 1 como o mestre, que vai pegar as informações do banco de dados loja. E o nó 2 vai passar para o banco de dados escravo. Aqui eu estou definindo as tabelas, ou seja, eu vou replicar a tabela cliente, a tabela funcionário e a tabela produtos. E aqui eu tenho o script a ser executado no host escravo, com o mesmo cluster name, as mesmas informações de nó. Bom, primeiramente a gente vai criar o cluster. A gente utiliza o Slonic para fazer isso. Primeiro por host master, depois por host escravo. Bom, aqui ele já criou o cluster no host master e criou os nós. Está só esperando a confirmação do segundo cluster, do segundo banco de dados, perdão. Bom, aqui ele já confirmou, já está feita a conexão. Agora, de fato, a gente consegue realizar a replicação entre esses dois bancos de dados. Para fazer isso, a gente vai utilizar o Slon. Vamos informar o cluster, por onde essas informações das tabelas estão guardadas, e vamos passar as informações de conexão do banco de dados. Primeiramente para o host master e depois para o host escravo. A gente utiliza o Slon também, o mesmo cluster, passa as informações. Com isso, a replicação foi feita. A gente consegue ter uma noção aqui em cima, que aparece cópia da tabela public para funcionários, cópia da tabela public para produtos, das três tabelas aparece aqui em cima. E aqui embaixo a gente tem as informações os eventos de sincronização que estão acontecendo, para que qualquer dado que seja inserido no banco de dados loja, em qualquer uma dessas três tabelas, sejam replicados para o banco de dados escravo 1. Se a gente vier aqui agora, a gente consegue ver aqui no banco de dados loja que foi criado um cluster de replicação com o nome exemplo 1, e assim como aqui no banco de dados escravo 1. Temos aqui o cluster exemplo 1. E se a gente der um select aqui nas tabelas, dando um select aqui nas tabelas do banco de dados escravo 1, a gente consegue ver que a replicação de fato aconteceu. Bom, replicou a tabela funcionários, replicou a tabela produtos e a tabela funcionários. Bom, com isso, a gente replicou uma base de dados inteira para um outro banco de dados. Só que a gente pode fazer de forma diferente. A gente pode replicar somente algumas tabelas para um banco de dados. E a gente pode também fazer com que outro banco de dados replique outra tabela para esse mesmo banco de dados. Ou seja, eu posso replicar a tabela clientes com um cluster do banco de dados loja, eu posso replicar a tabela funcionários com outro cluster a partir do banco de dados loja e a tabela produtos com outro cluster a partir do banco de dados loja.
Ou seja, eu vou ter vários clusters que vão ser responsáveis por várias tabelas. Para exemplificar isso, eu vou fazer com o escravo 2. E o banco de dados também vai ser o loja. Se a gente vier aqui no script, eu tenho aqui o cluster name dele vai ser o exemplo 2 e as informações do nó é o loja e o escravo 2. Eu vou estar replicando inicialmente as duas tabelas presentes no banco de dados loja, clientes e produtos. E já no exemplo 3, eu vou estar replicando a funcionários, que é a que falta. Bom, primeiramente a gente vai iniciar esses clusters. Usamos o nome do script. Primeiramente para o mestre. E depois para o escravo. Bom, só está esperando um evento de confirmação aqui do segundo nó. Eles já conectaram. E agora, de fato, a gente pode estar realizando a replicação entre essas tabelas. Abrir um novo CMD aqui. Vamos executar o script no caminho onde eles estão. Primeiramente para o host mestre. A gente vai passar o nome do cluster, que no caso é o exemplo 2. E vamos pegar as informações de conexão. Bom, agora do host escravo. Pegamos as informações de conexão dele aqui. E executamos através do slom. Passamos o nome do cluster. Com isso, a gente consegue ver aqui em cima que foi replicada a tabela clientes e a tabela produtos, as duas que nós especificamos aqui no script, clientes e produtos. Vindo aqui no banco de dados, a gente consegue ver que aqui no loja, e aqui no banco de dados loja, ele criou mais um cluster, que no caso agora é o exemplo 2. Esse cluster ele vai ter as informações sobre essas duas tabelas que nós queremos replicar para o banco de dados escravo 2. Se a gente vir aqui também, ela se encontra aqui também. Bom, dando um select aqui nas tabelas que nós replicamos, tabela clientes, a replicação foi feita, na tabela produtos também. A tabela funcionários ela vai se encontrar vazia, porque nós não especificamos a replicação dela no cluster. Para isso, eu vou utilizar o exemplo 3, para replicar somente essa tabela com outro cluster para esse banco de dados. E eu poderia fazer isso para vários bancos de dados diferentes, conforme eu ter a necessidade. Bom, primeiramente a gente vai criar o cluster. Inicialmente no mestre e depois no escravo. Ele está esperando o evento de confirmação. Bom, foi criado o cluster, já criou os nós, a conexão já foi feita, a gente está pronto para realizar a replicação. Em outro terminal aqui, a gente vai abrir o caminho.
e executamos a replicação de fato. Passamos o nome do cluster, que agora vai ser o exemplo 3, e as informações de conexão dele. Primeiramente, o banco de dados mestre, e depois para o escravo. Nome do cluster. E replicamos. A gente consegue ver aqui, ele replicou a tabela pública e funcionários. E agora a tabela foi replicada, tendo o banco de dados escravo 2, todos os dados da tabela. A gente vê aqui no script, a gente tem aqui a noção que foi o público e funcionários, enquanto o script 2 ele replicou só clientes e produtos. Vindo aqui no banco de dados agora, a gente consegue ver que no banco de dados loja ele criou mais um cluster, que foi o exemplo 3. Esse cluster aqui vai estar responsável por replicar a tabela funcionários para o banco de dados escravo 2. Enquanto aqui no banco de dados escravo 2, ele vai ter mais o cluster, que vai ser esse referente a essa tabela. Dando um select aqui na tabela funcionários, a gente vai conseguir ver que a replicação de fato ocorreu. Ela está aqui. Bom, a gente poderia definir outro banco de dados para servir como mestre para essa tabela também, desde que a tabela presente aqui fosse igual a que desse banco de dados que a gente estaria definindo. Caso não seja, a replicação não vai acontecer. Bom, como exemplo era isso. Agradeço a atenção. Obrigado.